Paz e liberdade em Cristo para vocês. E aí, galera? E essas 2 semanas que ficamos sumidos, hein, Leandrinho? Gente do céu, se nós contar, vocês choram. Se a gente sentar, eu e o Leandrinho, sentar numa mesa com vocês, vocês vão começar a pedir pico, nosso pix para mandar pra gente, porque o trem tá... né, Leandrinho? Mas graças a Deus estamos aqui para mais uma semana, mais uma mensagem. Nós estávamos trabalhando o que Jesus conquistou por nós através da cruz. Nós falamos do pecado, nós falamos do que Adão nos transformou, que Adão nos transformou em mortos espiritualmente e por isso Jesus precisou vir morrer. Nós falamos sobre Jesus ser nosso parente remidor. Nós falamos sobre a redenção, que Jesus nos redimiu, que Jesus nos resgatou da podridão do pecado. Então nós já fizemos 2 partes deste sermão, deste estudo. Tem mais 2 partes para nós fazermos, mas hoje eu vou dar uma pausa nesse estudo, nós voltaremos nesse estudo na próxima semana, porque eu quero falar algo nessa semana, eu quero falar algo muito importante. Mas antes de tudo, esperou, se inscreve no canal, curte já comenta, que vai ser bom. Já comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal, para que o evangelho possa ser propagado através de você, amém? Agora vamos para lá? Por que eu decidi mudar? Porque eu notei que vem acontecendo muitas coisas no meio evangélico, digamos assim, ultimamente. Muitos escândalos, muita coisa sendo exposta, muita gente que se dizia cristão, homem de Deus, caindo e envergonhando o nome de Cristo. E tudo isso tem a ver com algumas coisas que nós vamos falar aqui. Então, antes de eu começar a falar com vocês, já pega a sua Bíblia, vai lá, hora do pause. Pega a sua Bíblia, abre aí para mim, livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos falar, eu quero falar algo com vocês, algo bem sério, gente. Porque as pessoas estão indo à igreja, estão participando de culto, estão participando de reuniões e não estão sendo igreja. Não estão sendo templos do Espírito Santo. As pessoas estão participando de reuniões, está participando da instituição, tem gente que faz até parte da instituição, da administração da instituição, mas não é igreja. E aí acontecem as coisas que vêm acontecendo ultimamente, os escândalos. Isaac, você vai tratar desse assunto? Vou. Porque eu já falei aqui, eu quero repetir isso. Eu não quero que você seja apenas um crente. Eu quero que você seja, eu espero, eu não quero, né? Eu espero que você seja um cristão. E se você está tentando trilhar esse caminho de volta, eu sei que você não quer ser um crente. Porque talvez na sua vida você já foi machucado por um crente, magoado por um crente. Eu sei que você que está pensando em retornar, você que está pensando em trilhar o caminho de volta, você quer se tornar um cristão. Então vamos para o ensino da semana? Vamos trabalhar aqui o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler? Escrito assim, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, nos primeiros 11 versículos ele vai tratar sobre o que Deus fez por nós, o sacrifício de Jesus. Ele vai falar para os gentios, vai falar para os judeus, ele vai falar coisas lindas. Um exemplo é que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso está no capítulo 5, olha que maravilhoso isso. Ele vai falar também que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está no capítulo 8, também no capítulo 8 está escrito: quem diremos, pois, a essas coisas? Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nos 11 primeiros capítulos de Romanos, Paulo vai tratar o que Deus fez por nós. E agora ele vai tratar neste capítulo 12 o que nós devemos oferecer a Cristo, oferecer a Deus. E ele vai falar sobre sacrifício vivo. No versículo 1: peço, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é sacrifício vivo? O que seria esse sacrifício vivo? Então, para eu começar a falar sobre isso, eu tenho que começar a falar sobre nosso estilo de culto hoje. Hoje você entra na igreja, não sei que igreja que você frequenta, se é as church, ou se é as mais tradicionais, se é a Assembleia, se é comunidade, eu não sei a igreja que você frequenta, mas a sua igreja, ela tem uma liturgia. Se você é de uma Assembleia, lembra? O pastor provavelmente vai estar de joelhos, e se bem que muitas Assembleias hoje o povo não ora mais de joelho. Mas é as antigas raízes, o povo está de joelho orando, o pastor pega o sininho, lembra? Os irmãos que vai ficar com saudade, nossa, o pastor pega o sininho, blim, 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 blim. Aí os irmãos levantam, o pastor levanta, faz uma oração de início e começa 3 e 1 da harpa. Se tem orquestra, é com orquestra, se tem banda, é com banda. Se não tem, vai no gogó dos irmãos, só. Tem igreja? Tem. Não, tem assembleia que não pode bater palma. Mas tem a Madureira pode bater palma, as Belém não pode bater palma. Mas aí puxa o pandeiro, 3 hinos da harpa. Depois dos 3 hinos da harpa, mais uma oração. Aquela coisa que você sabe. Quem necessita de oração na igreja? Eu e minha casa. Amém. Tem a leitura oficial. Depois da leitura oficial, aí passa oportunidade para os conjuntos. Irmãs, tipo de oração, criança, grupo dos desviados, dos disciplinados, aquele tudo, grupo, tudo, canta. Você está pondo a mão na cabeça aí, Leandrinho? Quem foi? O que está acontecendo? Não estou te entendendo, não. Canta todo mundo, canta todos os grupos, dos varão. Aí depois tem o quê? Um testemunho avulso. Chama o irmão Zé lá, que Deus curou ele da verruga. Amém, glória a Deus. Deus curou o irmão Zé. O irmão Zé conta o testemunho para a edificação da igreja. Depois tem mais o quê? Uma irmã canta, vamos recolher as ofertas. Esse é o culto tradicional da Assembleia de Deus. Depois a irmã canta, tem o cantor oficial que vai cantar. Aí cantou, aí o quê? Palavra. O que sobrou de tempo para a palavra? 25 minutos, 30 minutos, 15 minutos? Amém. Aí tem palavra. Acabou a palavra, tem o apelo, os avisos, a bênção apostólica, acabou. Assembleia de Deus é isso aí. Este é o culto, a liturgia do culto assembleiano. Aí tem a liturgia do culto das church, algumas comunidades. Como que é? Ninguém está orando. Luz baixa. Luz. Um padzinho de fundo. Tchan, gostosinho. Um pad. O que você tá rindo, Leandro? Mas é ou não é? Um padzinho de fundo. Uou! Aquela coisinha. Aí canta, 1 hora de louvor batido. Pá. Com a luzinha. Tá aí. Oh Lord. Jesus. Tal. Aquela coisa. Saúde. Tem um momento da oferta no meio do culto, entre essa transição de louvor e palavra, e 1 hora de palavra. Tem um pastor lá que sempre prega, geralmente é o pastor da igreja que prega 1 hora de palavra. Acabou, eles não dão intervenção apostólica, acabou, amém, cada um para sua casa, o pastor tem a sua liturgia ali e tal, acabou, as comunidades são assim. Isso é o culto que nós prestamos a Deus hoje. Se você for mais tradicional, esse é o seu culto.
E se você for mais das churches, este é o seu culto. Mas esse é um culto material que nós entregamos a Deus. Material. Porque é o culto que nós vamos lá à igreja, nós vamos e entregamos e oramos. E nós achamos, e qual que é o erro disso? Que nós achamos que participando dessas reuniões, nós estamos prestando o nosso culto a Deus. Mas o texto aqui de Romanos, Paulo vai dizer que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Eu costumo dizer, eu já disse para os adolescentes, quando eu ensino eles, que a época da graça a qual vivemos agora, se você crê no dispensacionalismo, nas dispensações, e que nós estamos vivendo aí o período da graça, que é após Jesus, o período da graça, ele é mais complicado do que o período da lei. Porque a lei, se você era pego, um exemplo, Leandrinho, se você era pego em adultério, Leandrinho, o que tinha que ser feito com você? Apedrejamento na hora. Você já recebia sua sentença na hora. Se fosse mulher, então, Jesus, ele estreitou o negócio. Porque na lei você tinha que consumar o ato, você tinha que ter a ação sobre aquilo, você tinha que ser pego no ato do adultério. Jesus, na graça, ele estreita. Se alguém pensar, vocês, nossa, hoje então, hoje eu tô lascado. Se alguém pensar em uma mulher de forma indevida e a cobiçar em seu coração, já adulterou com... Jesus tira da ação e coloca o pecado na intenção. É a sua intenção que vale. Se você tem a intenção de ter aquela mulher, você já adulterou com ela. Se você tem a intenção de odiar o seu irmão, de matar o seu irmão, de fazer... Se você tem a intenção, você já cometeu esse pecado. E é por isso que aí o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui que o nosso corpo deve ser um sacrifício vivo. Porque não é só na igreja, não é só na ação, mas é nas intenções dos atos que eu cometo diariamente. É desde que eu acordo até a hora que eu dormir. É eu oferecer o meu corpo em sacrifício a Deus. Ah, Isaac, então eu vou ter que ser um religioso. Eu acordo de manhã, eu já começo, Senhor, tu que és soberano. Não. Porque fazendo assim você vai ser apenas como os fariseus das épocas de Jesus lá que matou Jesus. É o cara que ficava na esquina, eu dou o dízimo de tudo. Cara, Deus não quer ação, Deus quer intenção. Tem gente que ora sem a intenção de orar, sabia, Leandro? Tem gente que jejua sem a intenção de jejuar. Eu jejuo porque o pastor é apenas a ação, não tem intenção. É igual aqueles que fazem a caridade pelo ato e não pela intenção. Tem que estar estreitando. Mas é por que eu estou falando tudo isso, gente? É porque a intenção do seu coração revela para onde a sua vida está apontada. É através das suas intenções. E como é que nós devemos oferecer esse sacrifício vivo? Esse dia a dia? Porque é o seguinte, meu irmão, viver não é fácil. É difícil viver. A vida é de luta. A vida é complicada. Todos os dias nós temos lutas. Essa semana mesmo eu passei por algumas lutas complicadas. Nós trabalhamos com comércio.
lidando com pessoas. E todos os dias eu lido com alguns clientes e parece que eles gostam de dificultar tudo. Parece que o inimigo vem no coro deles para dificultar as coisas. Quem lida com o público aí sabe como é difícil lidar com o público. E quando passa de questões de trabalho, de operacional, vem as questões internas, o financeiro, os problemas, bancário, boleto, imposto. Meu Deus, vou falar baixo, imposto, porque vai que esse cara escuta aí e... Todos temos problemas. Na família, com seus filhos. Nem toda semana é uma semana agradável, nem todo dia é um dia agradável. Tem dia que vai ser difícil, você vai ter um problema com seu filho, você vai ter um problema com sua mulher. Mas como eu vou oferecer o meu corpo em sacrifício vivo a Deus com essas dificuldades? O segredo está em quando você entrega tudo nas mãos de Jesus. E você oferecer o seu corpo em sacrifício vivo é pela manhã você já dizer ao Espírito Santo que Ele conduz a sua vida. E que mesmo que os problemas não se resolvam, porque às vezes os problemas não vão resolver. Às vezes o problema não vai ser resolvido. E mesmo se ele não se resolver, eu ainda continuo adorando a Deus. Eu ainda continuo glorificando a Jesus. Porque a minha intenção não está no que Jesus faz por mim, mas está no que Ele já fez por mim. E isto é um sacrifício vivo, santo e agradável. E é o meu culto racional. O meu culto que está na minha mente. O culto que eu ofereço a Deus, o culto que Deus recebe, é o culto que está na sua mente. Não é o culto, vou te dizer, não é o culto que você entrega lá na liturgia que você vai todo domingo. Este culto não é o culto que Deus recebe. O culto que Deus recebe é o culto do dia a dia. É o empregado que você é. É o patrão que você é. É o pai que você é. Esse é o culto que Deus recebe. É o filho que você é. É o esposo ou a esposa, ou a mãe ou a filha que você é. Este é o culto que Deus recebe. Você precisa entender que Deus ele está interessado em receber a sua vida como culto racional todos os dias. Não apenas no domingo, uma vez por semana. E o versículo 2 também, ele vai dizer: e depois de você entregar o seu culto racional, não vos conformeis com este mundo. E é aqui que eu vou entrar onde eu comecei o vídeo. Lembra? Comecei falando para vocês sobre as coisas que estão acontecendo no meio da igreja. E não vos conformeis com este mundo. Porque nós estamos encontrando pessoas que estão conformadas. E quando, Isaac, que eu me conformo? Você se conforma quando você não consegue mais ver Jesus no seu próximo. Você se conforma quando você trata a sua esposa com desonra. Você está conformado com o mundo. Porque o mundo diz que isso é natural, que isso é normal. O mundo diz que quando você compra e não paga, você é o espertão. Isso é se conformar com o mundo. O mundo diz que quando você
toca a sua namorada de forma indecente, quer dizer que você é o pegador. Mas isso é se conformar com o mundo. O mundo diz que quando você se deixa, moça, ser tocada, quer dizer que você está entrando na onda das amigas. Mas isso é você se conformar com o mundo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Não se conforme com o mundo. Você se conforma com o mundo quando você trata melhor as pessoas que estão fora da sua casa do que a sua família que está dentro de casa. Aí você se conforma com o mundo. Não seja um conformado. Não se conforme com as coisas que estão acontecendo. Não se conforme com o que estão dizendo por aí, com o que estão fazendo por aí. Mas Paulo continua: mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, da sua mente, do seu entendimento. Jesus quer que você seja transformado. E a transformação começa onde? Na mente. No seu modo de pensar. Lembra? Na sua intenção. Na sua intenção, no seu modo de viver, no seu modo de pensar. É aí que começa a transformação. Você não vai viver algo diferente fazendo a mesma coisa que você faz. Você não vai viver o novo de Deus cometendo o que você cometia. Você não vai viver o novo no seu casamento tratando a sua esposa da forma que você trata. Ou sendo essa mulher rixosa que você é. Você precisa mudar a sua mente. E a igreja, como instituição, ela não tem se transformado e tem se conformado com o mundo. E é por isso que nós estamos vendo os escândalos, né? É por isso que nós estamos vendo as vergonhas que estão fazendo em nome de Cristo. Mas hoje você vai ser transformado pela renovação da sua mente. Eu creio em nome de Jesus. Porque olha, gente, vou falar para vocês. A transformação precisa aparecer na sua vida. A transformação precisa ser notória. Porque tem gente, Leandrinho, que fala, não, mas agora eu sou crente agora eu estou transformado, mas continua mentindo, continua enganando os outros, compra e não paga, calunia, espanca o filho, machuca a mulher com palavras. Não, mas eu sou crente, eu tô todo culto, eu tô lá entregando o meu culto a Deus. É que você precisa entender que você tem uma responsabilidade como servo de Cristo. Nós temos a responsabilidade de propagar o Evangelho. E que Bíblia que você está sendo para o mundo? Eu costumo dizer que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eu ouvi isso de um escritor, não me lembro quem que foi que escreveu, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. E que Bíblia o mundo está lendo quando vê a sua vida? Que Bíblia o mundo está lendo quando vê você? Quando vê o seu tratamento com sua esposa? Quando vê o seu tratamento com seus filhos? Quando vê o seu tratamento com seus funcionários? Ou quando vê o seu exemplo na empresa que você trabalha? Talvez você é um péssimo empregado, um péssimo funcionário. Falta, mente, se atrasa.
E depois você fala, não, ontem o culto foi benção, mas com esse testemunho? Tem que se pensar. Transformados, transformação. Eu vi um vídeo esses dias de humor. Tem um humorista, ele chama William Silva, eu acho, se não me engano. Ele é do Belém do Pará. E ele fez um vídeo, tipo, digamos assim, né, brincando, né, quando tem um vizinho crente e mostra, ele dá a entender um exemplo. O cara é crente, posturado, mas o cara é um agressor, bate na esposa, espanca os filhos, mas é crente. É o vizinho crente, canta louvores, mas dentro de casa só Deus sabe como ele é. Mas ele é servo do Senhor. Ele é homem de Deus. Eu estou falando isso não para atacar religião A, religião B, mas eu estou dizendo porque nós precisamos ter uma transformação da nossa mente. Nós precisamos parar de ser cristãos de carteirinha e começar a ser cristãos de verdade. Nós precisamos transparecer Jesus Cristo. Nós precisamos convencer as pessoas de que Jesus morreu por elas e está disposto a salvá-las e a perdoá-las de qualquer que seja o pecado delas. Nós precisamos propagar isso com a nossa vida. As pessoas precisam ver Jesus em vocês. As pessoas precisam ver Jesus em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Gente, isso é muito sério. Porque nós estamos vendo líderes que não estão preocupados em instruir os seus membros. Não estão preocupados em acompanhar, em discipular, em cuidar. E é por isso que tem acontecido tudo isso. Porque todos nós queremos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não? É, né? Todo mundo quer viver a vontade de Deus. Todo mundo quer viver a vontade de Deus. Mas para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos nos transformar no nosso entendimento. Entenda que todo mundo que Jesus se encontrou, a maioria das pessoas foram transformadas na mente. Uma única pessoa que Jesus encontrou que não se transformou na mente, aquela não alcançou salvação, que foi o jovem rico. Zaqueu se transformou na mente primeiro. O cego de Jericó, eu costumo dizer que é o cego que tinha mais visão do que aqueles que enxergavam. Porque a mente dele foi transformada no momento que ele ouviu que Jesus estava ali e já disse: Jesus, filho de Davi. Ele viu o que ninguém estava vendo. Uma transformação da mente. Natanael teve a mente transformada. Pedro teve a mente transformada na praia. Quando Jesus ressuscitou, houve uma transformação da mente de Pedro. Paulo teve a sua mente transformada no caminho de Damasco, quando ele estava indo perseguir cristãos, porque ele achava que aquilo era o correto. Ele teve a sua transformação. A sua mente foi transformada, foi renovada, o seu entendimento mudou. É isso que Deus quer fazer com você. A sua mente precisa mudar, precisa ser transformada. Porque assim nós vamos viver a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Paz e liberdade em Cristo para vocês. Que o Senhor te acompanhe, que você seja transformado, renovado. E lembra, não se conforme com este mundo, porque o seu culto racional é o que você entrega através das suas intenções no seu corpo para Deus. Fique em paz.